No mundo, nas casas, na espiritualidade. A responsabilidade do homem na evolução dos animais. No ar, pela Web Rádio Meimei. Animais, nossos irmãos. Bom dia, amigos e amigas ouvintes. Este é o programa Animais, Nossos Irmãos, que você está ouvindo pela Web Rádio Meimei e vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã. Não consegue ouvir ao vivo? Tudo bem, você pode ouvir pelo YouTube ou Spotify, onde todos os episódios já estão disponíveis. Reformas íntimas requerem coragem, pois que ao mudar, voltamos nossas vidas para direções que não estamos acostumados. Precisamos quebrar barreiras, mudar hábitos, afastar pessoas. Mudar para melhor não é fácil, mas quem se ilumina, clareia seu meio e pode ajudar aqueles que necessitam de luz. Escolha o bem, escolha o amor. Está pronto para mudar seus conceitos sobre os animais? Eu gostaria muito de conhecer suas dúvidas. Envie perguntas para o e-mail animaisnossosimãos2024@gmail.com, tudo junto, minúsculo e sem o tio. Agradecendo aos técnicos que ajudam a tornar possível esse programa, intercalando a mesa de som, Guga, Cid e Miguel. Eu sou a Vanderly, vem comigo em mais um programa. Você está ouvindo Animais, Nossos Irmãos. Quanto tempo dura o luto? Depende de quem o sente, depende pelo que se sente. O luto é a reação fisiológica e espiritual a uma perda significativa, morte ou fim de um relacionamento. Um conjunto de reações que passam por fases, e cientistas afirmam que diante de uma perda, passamos por 5 fases distintas que seriam negação, raiva, negociação, tristeza e, finalmente, a aceitação. Quem nunca sofreu por luto? Vivemos no mundo da perda e é mais que natural perder. A verdade é que cada qual lida à sua maneira, mas as reações são muito parecidas. Existe luto que dura por uma vida toda, outros que se vive tardiamente, mas independente do tempo que dure, o ser humano é o único nessa capacidade de sentir, certo? Não. Apesar de sermos os seres mais evoluídos em sentimentos, o luto já foi comprovado entre cachorros. Quem nunca viu cães dormirem sobre o túmulo do ente amado? Já foi comprovado entre pássaros. A história da andorinha e a sequência de fotos marcantes que viralizou na internet, onde mostrava a tristeza da pequena andorinha que se recusava a sair de perto da amiga morta. Há histórias de cangurus, a marcante foto da despedida do pai e filho canguru abraçando a mãe morta. Entre gatos, o vídeo de cortar o coração do gatinho se esfregando no celular, ouvindo a voz da tutora morta e se enroscando no celular para dormir. Cavalos, ursos, vacas, cada um deles manifestando o seu luto à sua maneira. Há alguns anos, uma sequência de fotos foi divulgada por uma equipe de cientistas. Uma baleia-orca, nomeada pelos cientistas que a assistem de J35, deu à luz, mas seu filhote morreu logo em seguida. E ela, se recusando a aceitar a morte dele, o carregou na superfície por 1.600 quilômetros. Com medo que ele se afogasse, ela o mantinha fora da água, uma imagem difícil de esquecer. 17 dias ela o carregou, e esse foi o recorde que uma orca carregou seu filhote, pois isso é bem comum entre elas. Mas essa mãe parecia estar sofrendo mais, e assim como os humanos, reagiu da sua maneira ao luto. Hoje ela está bem, superou, deixou-o ir. Ele afundou e ficou em algum lugar no meio do oceano. Provavelmente ela terá outro filhote e a vida seguirá seu curso, como deveria ser com todos nós humanos. Por que nós humanos complicamos tanto o nosso luto?
São tantos dramas, gastos exorbitantes com lápides e flores. Em alguns casos, só falta enterrar o morto dentro de casa, assim fica mais perto da nossa choradeira. Penso que o luto no ser humano está mais ligado ao sentimento de posse do que qualquer outra coisa. Em alguns momentos, ele vem mascarado em um drama, uma forma de atrair olhares, prender os que estão vivos. Independentemente do que se sente, a perda é algo difícil de lidar. E para finalizar o assunto do luto, eu sei que muitos concordarão comigo agora. Mas em alguns momentos, as piores dores pela perda vêm daqueles que nem sempre podemos chorar abertamente, que nem sempre nos permitem viver o luto na sua plenitude, pois estranhamente ainda parece ter algo de herege em sofrer e chorar por animais de estimação. O ouvinte quer saber. O ouvinte pergunta: quantas vezes um animal pode reencarnar na mesma família? Olá, querido ouvinte, obrigada pela pergunta. Assim como nas encarnações humanas, não há um número pré-estabelecido para encarnações animais. Reencarnamos a quantidade que for necessário, não há limites. Mas eu creio que com os animais não seja tão demorado quanto é com humanos, pois que eles ainda não possuem consciência, não erram e nem procrastinam como nós na evolução. O tempo dentro de uma família depende da necessidade dele e dessa família. Se houver expiações não resolvidas, sentimentos a serem despertados ou apenas a responsabilidade com aquele animal, ele vai ficando. Mas ele não nascerá apenas em uma espécie. Eu tenho um espírito que está comigo há mais de 30 anos. Já foi cachorro e agora é gato. Mais de 5 encarnações que ele morre e renasce. E como eu sei? Bom, quando o nosso espiritual fala mais alto que o material, quando ficamos sensíveis com o outro lado, conseguimos captar acontecimentos, aprendemos a ver pequenas coincidências como sinais e assim juntamos peça, vemos o que ninguém mais vê. Quando o animal aprende o que precisa dentro de uma família, ele pode começar a renascer em outra, pois que há muitos débitos nossos para com os animais, e um animal não possui um único algoz. Assim, ele precisará ir mudando de casa, de família. Mas não é apenas o mal praticado que une, o amor também pode atrair e unir animais e pessoas. Então, amigo ouvinte, não há como saber. Mas mantenha seu lado espiritual apurado e quem sabe os bons espíritos lhe mostrem o que tanto busca. Obrigada pela pergunta e continue perguntando. Foi notícia. Foi notícia. Qual o som do seu despertador? Gosta de uma música calma ou prefere uma mais barulhenta? Tem gatos? Se tiver, nem precisa de despertador. Eles o acordarão bem antes da hora escolhida. Animais dentro de casa não são previsíveis e isso pede férias, um tempo longe deles, para poder dormir até a hora que quiser, não é? Mas imagine tirar férias para ser acordado por animais. Recentemente foi notícia um hotel chinês que possui uma inusitada forma de atrair seus hóspedes, que é colocar pandas vermelhos para acordá-los. O local mantém 4 pandas em cativeiro e o serviço envolve trazer um dos pandas vermelhos do hotel até o quarto do hóspede de manhã, permitindo ao panda circular livremente em todo o quarto. Para atrair os animais até os hóspedes, é oferecido frutas a eles, que sobem na cama, acordando os dorminhocos. O incomum despertador de pandas vermelhos subindo na cama dos hóspedes despertou não apenas os hóspedes, mas as preocupações com a segurança e direito dos animais. E o local foi notificado pelo departamento florestal local para suspender seu serviço mais popular. Muitos hóspedes são atraídos para o hotel somente pela experiência de despertador com pandas vermelhos.
Apesar da popularidade do serviço, o Departamento Florestal solicitou ao hotel para cessar imediatamente todas as atividades de contato próximo entre os pandas e os visitantes. Especialistas afirmam que pandas vermelhos são espécies selvagens protegidas nacionalmente e não deveriam ser mantidos como animais de estimação ou para entretenimento relacionado ao turismo, que os pandas são naturalmente animais sensitivos e, sendo forçados a interagir com convidados, poderia desencadear uma resposta de estresse. O Departamento Florestal enviou uma equipe ao hotel para conduzir uma investigação no local e disse que informará os resultados desta visita. Essa forma de usar animais eu ainda não conhecia e parece ser ilimitado o uso que encontram para animais, não é? Infelizmente, nossa soberania no planeta, aliada à nossa imaturidade, condena os animais a capachos. Foi notícia. O ouvinte quer saber. A amiga Júlia pergunta: animais possuem livre-arbítrio? Oi, amiga, obrigada pela pergunta. Vou responder lendo a resposta da pergunta de número 595 do Livro dos Espíritos, que é a mesma sua. Eis a resposta que os espíritos dão a Kardec. Os animais não são simples máquinas como supondes. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não se pode comparar à do homem, sendo muitíssimo inferiores a este, não têm os mesmos deveres que ele. A liberdade possuem-na restrita aos atos da vida material. Sim, com certeza eles possuem livre-arbítrio, afinal não são máquinas, mas essa liberdade de ação está condicionada à evolução de cada animal, a sua necessidade ou responsabilidade, podendo ser menor ou maior, podendo inclusive nos surpreender em alguns casos. Todo livre-arbítrio está condicionado à evolução. Até mesmo o nosso está sujeito à nossa capacidade evolutiva. E aqui na Terra, apesar de muitos não aceitarem, o livre-arbítrio é muitíssimo limitado. Somos infantis e, como tal, possuímos a liberdade condizente. Afinal, como costumamos dizer, Deus não dá asas a cobras. Obrigada pela pergunta e continue perguntando. Na Web Rádio Meimei, Animais Nossos Irmãos. Frio, fome, dor, solidão. Quem ama os animais sabe que essa empatia que sentimos por eles não pode ser ignorada. Noites frias e insônias ouvindo uivos nas ruas e miados nos telhados. Dias inteiros de preocupação ao ver um animal magro e doente passar pelo portão, cheirar a ração e seguir de cabeça baixa, sem rumo, buscando algum alívio, buscando alguém que o ame. Essa angústia faz parte da vida de quem realmente ama animais. E nessa de querer levar todos para casa, damos uma de loucos andando com ração nas bolsas, mantendo potes cheios nos portões, casinhas nas calçadas. Há muito desconcerto em ver um animal sofrendo na rua. E há muitas formas de lidar com esse desconcerto. Alguns se sensibilizam por segundos, outros passam o dia buscando uma forma de ajudar. Outros cobram de instituições governamentais soluções milagrosas, na maioria das vezes apenas para ver as ruas limpas, evitando os desconcertantes olhares pidonchos, o mesmo olhar que os sensibiliza por segundos. A solução para esses cães sem casa veio na forma mais simples, pois dizem que é na alternativa mais simples que se encontra a melhor solução para qualquer problema. Os animais comunitários são uma realidade. Em tempos onde fica difícil abrir o portão para que eles entrem, cuidamos deles fora. Alimentando-os nas calçadas, parece que o fardo da responsabilidade diminui, pois fazemos sem, no entanto, abrir mão da nossa liberdade.
Então, evitando entrar em desavença com os vizinhos, além da comida no portão, criamos o hábito de retirar as sujeiras que eles deixam nas calçadas. Mas esse é o preço que pagamos pelo que sentimos, e eu sei que quem faz, o faz de coração. Um cão comunitário contará com leis que o beneficiam, amigos que o assistem, e, segundo pesquisas, será mais feliz do que a maioria dos cães de família, pois que vivem em liberdade, interagem com outros cães. Mas ele contará com o desafio de ser aceito por toda a comunidade, essa mesma comunidade que quer uma cidade limpa. Em tempos onde o amor aflora para além do nosso semelhante, ainda é normal ver os potes de ração amarrados, as casinhas comunitárias bem fincadas ao chão, os cartazes, muitos cartazes, alertando que aquele animal é cuidado por um grupo, que aquela ração é colocada por um grupo, que aquele pote precisa ficar no mesmo lugar. Potes e mais potes sendo levados. Já vi pela minha janela um senhor parar a carroça em frente à minha casa e levar o pote com ração e tudo. Eu nem falei nada, pois que dentro da carroça tinha 2 cães. Ao menos vai ter utilidade. Toda rua tem um ou mais cãezinhos que estão sempre circulando. Vivem por perto, sem ter casa, vão e vêm. Já percebeu isso? Se sim, tente alimentar ou deixar água na calçada eventualmente. O pouco para esses animais que não possuem nada é valioso. E para a mão que o alimenta, é a garantia de reservar um lugarzinho do outro lado, se é que me entende. Vanderly do Carmo está apresentando Animais Nossos Irmãos. Você já deve ter ouvido a música Chico Simplicidade. Ela é composição de Juliano Lavarini Calazans. Foi a música vencedora de um festival de música espírita realizado na cidade de Uberaba e já foi gravada por Elizabeth Lacerda. É uma música muito ouvida e divulgada dentro dos meios espíritas, mas poucos sabem sua origem. Vou resumir essa linda história, mas quero pedir que procurem no YouTube Chico Xavier e a história do pássaro preto. É um vídeo emocionante de 13 minutos, que vale muito a pena ouvir. Vamos ao resumo da origem dessa linda homenagem a Chico Xavier. A história é do cantor e compositor mineiro Juliano Lavarini Calazans, que ficou conhecido ao contar a história da música Homenagem a Chico Xavier. Ele conta que quando tinha por volta de 12 anos, seu pai encontrou um filhote de pássaro preto caído do ninho e o levou para casa. E mesmo sem acreditar que ele sobreviveria, cuidaram dele com carinho e zelo. Quando ele estava forte, foi colocado em um viveiro grande no quintal e Juliano tomou como hábito pegar o violão e sentar próximo ao viveiro e tocar. O pássaro se acostumou a essa rotina também e sempre que Juliano começava a tocar, o pássaro estufava o peito e cantava junto com ele. 11 anos se passaram dessa linda amizade e então chegou a hora da partida do querido pássaro. A perda do amigo foi um dos momentos mais tristes da vida de Juliano, comparado por ele com a perda de um familiar próximo. Ele enterrou o pássaro e compôs a música Voa Livre no mesmo dia, compartilhando a canção com sua família. Todos choraram ao ouvir a linda música e foi um momento de grande emoção para a família. A música foi guardada na memória de todos. Juliano não conseguia mais cantá-la, pois a saudade do pássaro preto, feria seu coração. E o tempo passou. Anos depois, o pai dele arrendou um sítio e ele foi visitar o local. Chegando lá, percebeu que havia um violão na sala e, sem entender os motivos, decidiu tocar a música do pássaro preto, que há anos não tocava. De olhos fechados, começou a tocar e cantar a música e ouviu o canto de um pássaro preto perto. Abriu os olhos e olhou ao redor.
pensou estar sonhando, influenciado pela música. Voltou a fechar os olhos e tocar, e novamente o pássaro preto voltou a cantar. Então, Juliano abriu os olhos lentamente e percebeu que havia um pássaro preto bem perto, em cima de uma mesa, bem próximo de onde ele estava tocando. O pássaro acompanhava a música e ficou um bom tempo por perto, até que se assustou e voou para longe. Juliano ficou impressionado, mas não contou a ninguém o ocorrido. Anos depois, surgiu a oportunidade de participar de um festival de música espírita, o 10º FEMEU, Festival de Música Espírita de Uberaba. E Juliano decidiu inscrever uma música do seu tio, que era grande compositor. Infelizmente, no último dia para inscrição, ele descobriu que a música que ele cantaria já fora escrita pelo tio, e ele ficou sem música. Resignado a não participar do festival, afinal era o último dia de inscrição, ele pegou um papel e, sem muita pretensão, começou a escrever uma poesia sobre Chico Xavier. E em menos de meia hora estava com uma bela poesia pronta. Lendo, ele pensou que daria uma boa música. Mas como colocar melodia em uma música pronta? Ele sempre compunha a melodia primeiro e depois encaixava a letra. Então, sem que ele entendesse, veio na sua mente a música do Pássaro Preto. E ele foi lendo a poesia e encaixando a melodia. No final, encaixou feito luva. Sem entender de onde viera a inspiração, ele decidiu inscrever a música. Afinal, era o último dia de inscrição e ele não perdeu tempo. A música foi classificada para se apresentar e ganhou em primeiro lugar no festival. Depois disso, foi cantada e divulgada em muitos centros espíritas da cidade e do estado. Em um desses centros, na Capela do Sol, enquanto assistia a uma palestra, Juliano se distraiu por segundos e pensou ter ouvido a palestrante dizer as palavras pássaro preto. Confuso, ele não entendeu em que contexto ela poderia ter dito aquelas palavras, já que ninguém sabia, até então, a história do seu amado pássaro. Foi então que ele soube que o famoso abacateiro, onde Chico fazia suas reuniões, ficava em uma vila chamada Pássaro Preto. Essa história, que aqui narro sucintamente e que convido o amigo e a amiga a buscar no YouTube, fala do poder do mundo espiritual nas nossas vidas, fala da amizade entre humanos e animais, fala de reencarnação de animais, fala de amor. Vale muitíssimo a pena conhecer melhor a história e ouvir as duas músicas, Voa Livre e Chico Simplicidade. Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos. Final do ano completa 37 anos da morte de Chico Mendes. Não conheci sua história quando ele era vivo e era adolescente quando ele foi morto. Chico Mendes, para quem não sabe, foi um seringueiro que, ao perceber o interesse dos poderosos criadores de gado na floresta, começa uma luta para defender seu ganha-pão e dos demais que, assim como ele, vivia de colher o látex, a matéria-prima da borracha. Bom, Chico Mendes era um homem simples, mas não era ignorante. Diferente dos demais seringueiros, havia uma inteligência nata nele, uma astúcia que o fez começar a perceber as coisas ao redor. A derrubada de árvores da mata amazônica para a criação de gado comprometia os seringais nativos e, sem seringueiras, não haveria trabalho por muito tempo. Fome e miséria diante das mudanças. Áreas imensas derrubadas para aumentar a criação de gado. Grandes pedaços da floresta vendidos para o mesmo dono. Militarismo e violência. E então ele percebeu que não deveria lutar apenas pelos seringueiros e o seu sustento. Ele deveria lutar pela floresta inteira. Se essa história fosse nossa, o que teríamos feito? Muitos de nós, eu creio que a maioria, não teria lutado,
ou se interessado pelos problemas que se desenrolavam ao redor. Seria mais fácil procurar outro ganha-pão. E mesmo Chico Mendes, tendo virado um mártir, ser reconhecido mundialmente, poucos sabem ou se interessam pela luta que ele escolheu. Ela não nos atinge, não alcança nosso cotidiano. Já o esquecemos. Por que falar dele, então? Porque muito pouco mudou desde que Chico Mendes foi emboscado e morto. Os pequenos ainda continuam a ser engolidos pelos grandes e seguimos fingindo não perceber. Quem não ama uma grande e festiva loja, dessas que são inauguradas com rojões e brindes? Governantes almejam que as filiais dessas conhecidas redes prestigiem suas cidades. Isso é bom, enaltece a cidade aos olhos dos visitantes. Mas quantos de nós percebemos que quase sempre, quando uma dessas grandes lojas estrangeiras abre suas portas, outras pequenas e nativas precisam fechar as suas? Não percebemos ou não nos importamos. É cômodo não ver, não perceber ou mesmo esquecer. Nossa mente é seletiva, guardamos o que importa e esquecemos aquilo que não nos interessa. Nem sempre fazemos o melhor negócio, pois que algumas coisas nunca deveriam ser esquecidas e outras raramente lembradas. Anos atrás, o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, falou não ter conhecimento sobre o trabalho de Chico Mendes, que não se lembrava dele, que o trabalho dele não tinha importância em nossos dias. O cômodo esquecimento de um ministro que deveria ter a luta de Chico Mendes impressa em uma cartilha sobre a cabeceira da sua cama, como se o desmatamento da Amazônia fosse passado. O desmatamento para a criação de gado é uma realidade que só aumenta. E se existem os poderosos reis do gado, é simplesmente porque dentro das casas das centenas de milhares de famílias que adoram uma loja festiva, tem um bife estalando na frigideira. Você sabia? E pegando um gancho na linda história do pássaro preto, você sabia que esse lindo pássaro é famoso por sua beleza e variedade, com assobios agudos e notas mais baixas, e ele pode até mesmo imitar o canto de outras aves? É um pássaro inteligente, capaz de aprender truques e reconhecer pessoas. Gosta de viver em grupos e interagir com outros pássaros. E em cativeiro pode se adaptar bem à companhia humana, buscando carinho e atenção. E não é incomum ele se aproximar das grades da gaiola para receber um afago. É uma ave resistente, que se adapta bem a diferentes ambientes, incluindo aqueles modificados pelo homem. Pode habitar áreas abertas, como campos, pastagens e até mesmo áreas urbanas, e pode ser encontrado em ninhos de outras aves ou em buracos, em barrancos. Antigamente, era comum ver esses pássaros, assim como canários, em gaiolas ou viveiros. Mas, felizmente, os tempos mudam e as novas gerações não possuem mais o mesmo interesse em aprisionar animais para entreter. Graças a Deus, não precisamos mais disso. E mais um programa chegando ao fim. Espero que tenham gostado. Para essa semana, desejo a todos o melhor e que venha muito aprendizado de todos os reveses que a vida nos oferta. Para os animais, uma semana cheia de compaixão e amparo. Tenham todos uma excelente semana. Fiquem com Jesus e Maria e até o próximo programa.